Olá, boa noite para você, bem-vindo ao Jornal da Guará. Hoje vamos destacar o caso que chamou a atenção em Imperatriz. Uma idosa de 91 anos morreu depois de ficar impossibilitada de fazer procedimento de inalação, porque a casa da família teve energia cortada. Pedi para ele, para ele não cortar, porque a gente estava com ela doente, chegando do hospital, pedi para ele deixar para cortar. Cortar não, falei para ele que a gente ia pagar no outro dia, mas ele não deixou. Homem é encontrado morto enforcado dentro de casa no bairro da Coab. Principal suspeito é o companheiro da vítima. A Polícia Civil do Maranhão está investigando um assassinato de um homossexual identificado apenas como Chechel. Ele era cabeleireiro e também conhecido por ser dançarino de bolero. Oposição pede vistas e votação do projeto de reajuste salarial dos professores é adiado na Assembleia Legislativa. E ainda, pesquisa traça o perfil do turista na nossa capital. Bom, e a gente começa a nossa edição de hoje falando sobre um homem que foi encontrado enforcado dentro da casa no bairro da Coab. O principal suspeito desse crime é o companheiro da vítima. A Polícia Civil do Maranhão está investigando um assassinato de um homossexual identificado apenas como Chechel. Ele era cabeleireiro e também conhecido por ser dançarino de bolero. Os amigos desconfiaram o estranho sumiço dele, já que vinham mandando várias mensagens e ele não estava respondendo. Foi então que eles decidiram entrar em contato com a mãe da vítima. Ela então decidiu ir até a casa dele. Ele morava em uma kitnet no bairro da Coab. E quando ela chegou no local, encontrou o filho morto, amarrado e enforcado. O IML foi até o local, realizou a remoção do corpo e a polícia também foi até o local para investigar. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa segue investigando o caso e ouvindo pessoas próximas à vítima. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Olha, a Capitania dos Portos tem prazo de 90 dias para concluir inquérito em relação àquela colisão entre as duas embarcações de ferry-boat ocorrida no terminal da no terminal da Ponta da Espera na manhã de ontem. Um susto que pegou todos os passageiros de surpresa numa viagem que costuma acontecer várias vezes por dia entre os terminais portuários de São Luís e Baixada Maranhense. Pelas imagens é possível ver o desespero dos passageiros de uma das embarcações no momento do choque. Felizmente, ninguém ficou ferido. A colisão ocorreu entre os ferries Cidade de Tutóia, da empresa Serviporto, e Cidade de Pinheiro, da Internacional Marítima. O incidente foi justamente quando uma embarcação seguia rumo ao terminal do Cujupe e outra chegava para atracar no terminal da Ponta da Espera. A Capitania dos Portos, órgão responsável pela segurança de navegação, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente e as responsabilidades do ocorrido. O inquérito tem até 90 dias para ser concluído. Assim que nós tomamos conhecimento do abarroamento das duas embarcações, nós aproveitamos o nosso pessoal que estava na água já com uma embarcação da capitania. O pessoal se dirigiu até o local, né? Logo depois nós enviamos o pessoal que efetivamente vai estar envolvido no inquérito, que foi aberto ontem ainda, mas até agora a gente está colhendo as informações com os comandantes das embarcações, né, para que a gente tenha mais certeza para passar o que de fato aconteceu. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos emitiu nota informando sobre o ocorrido e que todos os procedimentos para garantir a segurança dos passageiros foram feitos. Com a colisão, viagens posteriores foram atrasadas. Uma possível falha humana está sendo investigada, mas ainda não há confirmação do que poderia ter causado o incidente. A gente vai apurar quais as possíveis causas do acidente. Pode ter sido, de fato, uma causa humana, algum problema na própria embarcação. Nós vamos para o intervalo e a seguir uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, Raimundo Oliveira, para falar sobre a proposta de reajuste da categoria enviada à Assembleia pelo governo do Estado.
De volta e com os assuntos da política, o vereador Sá Marques prometeu fazer uma greve de fome a partir de amanhã. O motivo é para protestar pela falta de pavimentação nos bairros da periferia da cidade. Um plenário às escuras. O pequeno expediente na Câmara Municipal foi interrompido por uma queda de energia elétrica, exatamente no momento em que o vereador Marcial Lima fazia cobranças do serviço prestado pela Equatorial. Eu entendo que a Equatorial precisa melhorar o atendimento dela no estado inteiro. Este problema que foi, infelizmente, registrado em Imperatriz, de uma senhora de 92 anos de idade, que morreu porque não precisou usar um equipamento e cortar a energia da casa dela. Há uma truculência muito grande em alguns momentos, atendimento lento, demora, oscilação de luz. Talvez não exista no Nordeste do Brasil, não falo nem em relação a outros estados, eu falo em outras regiões, aliás, do país. Talvez no Nordeste do Brasil, o estado que mais tem oscilação de luz seja o nosso. Depois de 40 minutos, a energia foi restabelecida. Um dos temas de hoje é a decisão do vereador Sá Marques, que inicia amanhã uma greve de fome. A proposta é chamar a atenção da Prefeitura de São Luís para o problema de falta de pavimentação nos bairros da periferia da cidade. É uma maneira de chamar a atenção da população, de chamar a atenção do Ministério Público, do Judiciário, da imprensa, de que esse dinheiro que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, os 342 milhões, foram liberados agora, esse dinheiro foi liberado, perdão, está sendo usado de forma seletiva, certo? Para favorecer alguns políticos que, por acaso, são de absoluta confiança do Executivo, e aqueles que fazem críticas pontuais institucionalmente falando são perseguidos, onde a própria população, no caso, é prejudicada. O parlamentar alega que falta verdade da Prefeitura quanto à justificativa para o estado de abandono destas regiões. Na verdade, o secretário Antônio Araújo disse que é uma questão de planejamento e licitação. Não é verdade, não. Ele dá entrevista falando isso. Não é verdade. Não é verdade. Para não usar outro termo aqui, que não seja um termo institucional. Isso aí não existe, não. A gente conhece a estratégia, a gente está aqui dentro, a gente está dentro da política. Isso não é verdade. A periferia que mais necessita. Sá Marques conta com o apoio de colegas parlamentares. O vereador Sá Marques, o protesto dele é verdadeiramente pela administração do senhor Edivaldo Holanda ruim, porque o secretário de obras só está lá porque o prefeito botou. Bom, já na Assembleia, o tema foi a proposta de reajuste salarial para os professores da rede pública do Estado, enviada pelo governo. Essa proposta não pôde ter sido votada hoje, devido a um pedido de vistas do deputado estadual César Pires. A repórter Bel Soares também esteve na Assembleia e tem os detalhes. A sessão desta quarta-feira aqui na Assembleia foi marcada por debates acirrados em torno do projeto de lei do Executivo que prevê o aumento de 5% a 17% para professores da rede estadual de ensino. Esse aumento deve representar no orçamento do governo o valor de 198 milhões de reais. Mas antes de falar desse tema, eu faço um recorte para um outro assunto que repercutiu aqui na Assembleia e também lá na Câmara de Vereadores. O episódio em Imperatriz, onde houve um corte de energia elétrica e uma senhora teria falecido porque dependia de equipamentos ligados à energia. O deputado Duarte Júnior falou sobre esse tema, ele que é autor do projeto de lei anticorte, que prevê a proibição do corte de energia elétrica nos finais de semana. Existem argumentos jurídicos o suficiente, acredito que esse fato servirá para sensibilizar mais os parlamentares, para que eles possam entender melhor essa situação, porque tão somente quem vive a realidade dos consumidores, quem acompanha de perto esse fato, sabe a importância que tem essa legislação para garantir o respeito ao cidadão. Bom, agora falando sobre a principal pauta aqui na Assembleia no dia de hoje, o projeto de lei 002 de 2020 do Governo do Estado chegou aqui na Casa para ser aprovado em caráter de urgência, mas ainda durante a avaliação das comissões, o deputado César Pires pediu vistas do projeto. E nós pedimos então ao deputado César Pires e também ao deputado Rafael Leitor, que é líder do governo aqui na Casa, a gentileza de conversar conosco e pontuar as diferenças de posicionamento. Eles prontamente aceitaram e a gente acompanha agora. Eu pedi vista porque não foi debatido da forma que eu imagino que possa ser debatido. Nós estamos tratando de uma categoria e de um segmento que tem no mínimo 50% do funcionalismo público estadual é vinculado à educação. Não sou contra qualquer aumento. O que eu sou contra é a falácia do governo em dizer que é o melhor salário do Brasil, que o piso é
Não, o nosso piso é 2.800 e pouco, igual a qualquer um. E vem a GAN. A GAN é o adicional que tem por exercício de sala de aula. Se amanhã eu, ganhando o piso, e mais a GAN for colocada à disposição, eu só levo o meu piso. Deputado Rafael, sobre essa questão de não ser um reajuste, é um reajuste anual, mas segundo o deputado César, não é para todos, né? É segmentado, por escala. Qual o posicionamento? O posicionamento do governo é para garantir a justiça social. Nós temos aí, o deputado insiste em dizer que não é a maior remuneração do país. É a maior remuneração do país, somado o piso com as gratificações. Nenhum estado do país cumpre isso. Deputado César, a oposição alega que vai ser sempre aprovado as mensagens do governo, porque a maioria é da base governista. Então, qual o sentido de pedir vista para um projeto que vai ser aprovado fatalmente? Para poder debater melhor com os professores. Eles não tiveram conhecimento do que está acontecendo. E essa é a iniciativa nossa, foi a pedido de um segmento da classe de professores, de pedir para que pudesse debater melhor. Ok, para finalizar, deputado Rafael, sua resposta. O governo não mente, pelo contrário, o que está dentro do contra-cheque do professor é aquilo que nós estamos votando, 6.300 e uma fração reais, que eu não me recordo agora. Obviamente, o direito da oposição de pedir vista está no regimento e afirma dizer, nós conversamos várias vezes com o sindicato dos professores, há uma categoria que representa os professores. Se há um grupo de professores insatisfeito com a gestão do sindicato, que faça um debate interno entre categorias lá no sindicato. Não, na galeria da Assembleia não é o caminho adequado. E enquanto o sindicato for o Sinproecema, enquanto eles deliberarem quem é a gestão, nós vamos estar sempre debatendo e discutindo com eles. Ok, deputados, muito obrigada mesmo, tá? Bom, e o aperto de mãos aí no final da entrevista deixa claro a cordialidade que existe entre os parlamentares. A divergência de opiniões está mesmo lá dentro do plenário. O projeto 002 de 2020 deve sim entrar em votação amanhã e, como o deputado Rafael pontuou, deve ser aprovado. Bel Soares para o Jornal da Guará. Bom, para conversar sobre esse tema polêmico do reajuste dos professores, que coloca deputados governistas e de oposição em rota de colisão, converso agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, professor Raimundo Oliveira. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Uma temática que chegou já no início do ano legislativo, que a gente destaca, já causando esse alvoroço todo. Afinal de contas, como a oposição apontou, existiu diálogo para haver essa proposta do governo do Estado? Houve todo um debate com a categoria o ano passado, porque nós resgatamos a pauta da campanha salarial de 2019, onde nós viemos de lá com um reajuste zero, e essa mesma pauta nós iniciamos o ano 2020, levando além do piso que foi estabelecido para esse ano. E assim nós tivemos as rodadas de negociação com o governo do Estado e sempre colocando de forma muito clara para a categoria, ao ponto de nós chegarmos ao entendimento de que se fazia necessário esse ano ter a recomposição salarial. Como nossa tabela ela tinha uma deficiência de questão de valores, nós chegamos ao entendimento que nós precisávamos adequar todos ao piso, né? Sem ficar, nós temos esse 3 classes, o professor 1, que é o de nível médio, o professor 2, que é a licenciatura curta, e o professor 3. Então, que ficasse todos com o vencimento no piso nacional salarial, que hoje é de R$ 2.886. E foram atendidos? E fomos atendidos, de forma que essa adequação ao piso, claro, variou, não teve o reajuste linear dos 12,84 para todos, mas tivemos uma variação de 17,49% a 5%. Desses com o piso mais baixo até aqueles acima do piso que tiveram a recomposição de 5%. Quantos por cento representam essas pessoas, esses servidores, professores, que terão esse ajuste, que chegarão a esse valor aproximado aí de R$ 6.000? É uma parcela considerada? É uma parcela considerada. Se a gente levar em conta hoje que nós tivemos um concurso em 2015 para professores de 40 horas, nós tivemos um ingresso aí de 1.500 professores. Colocando aí mais 2.000 professores que unificaram e também um quantitativo considerável de 2.000 que ampliaram, nós temos aí aproximadamente quase 5.000 professores, representando um percentual considerável, que muitos estão dizendo que é um percentual pequeno, mas nós temos no universo
de 45 mil professores, o correspondente a 10%. É um percentual considerável, não só do concurso de 2015. Eu somo ao concurso de 2015 também os professores que ampliaram. Foram 2.000 ampliações, saíram de 20 para 40. E somado àqueles que já unificaram também, que está nesse patamar dos R$ 6.358. Professor, nem só de salário vive um profissional. Ele precisa ter infraestrutura, ele precisa ter capacitação, ele precisa ter uma série de outros artifícios ali. Esse diálogo com o governo do Estado existe? Além do diálogo salarial, existem os outros diálogos de capacitação, de melhorias de infraestrutura? Como é o diálogo do sindicato com o governo? Sempre pautamos nessa conversa com o governo do Estado, a nossa campanha salarial, que tem os 3 princípios: a valorização, que passa pelo piso, a ampliação, a unificação, as progressões, as titulações, mas também um ponto que é primordial, a infraestrutura, o espaço físico para que o trabalhador em educação exerça sua função e o aluno também tenha a qualidade desse ensino, porque o ambiente bem conservado, o ambiente bem reformado, um ambiente agradável é bom para todos aqueles agentes que fazem o bom pela educação. E também a formação. Então, nesse tripé de valorização, de infraestrutura e de formação, com certeza nós alcançaremos uma educação pública de qualidade que a gente não quer só para o Maranhão, mas para todo o Brasil. Bom, o Maranhão apresentando esse número chamou a atenção de outros estados. Mas o assunto, além da questão salarial, chama a atenção um outro ponto, o fim do Fundeb, que alerta aí muitas prefeituras, muitos estados, e já existe uma discussão da classe, os professores já vêm discutindo essa situação. Nós só temos até dezembro. Como é que está essa discussão? O que é que o Maranhão tem apresentado? O que é que o Maranhão tem contribuído? E o que é que a gente tem de perspectiva? É um debate importante que nós temos feito pela nossa confederação, a CNTE, mas também estendendo a todos os estados, porque é uma situação preocupante. O Fundeb é o que financia a educação básica do nosso país. Se nós chegarmos ao final de 2020 sem essa perspectiva de ter o financiamento da educação básica do nosso país, nós não sabemos qual será o cenário da educação pública brasileira a partir de 2021. Então, é preciso nós fazermos debate, como estamos fazendo em todas as esferas, federal e também estadual e municipais, de forma que, nesse debate, a gente construa e ajuda aos parlamentares, onde já tem uma emenda, né, uma proposta de emenda, né, no Congresso Nacional, de uma deputada federal do Tocantins, e é essa proposta que interessa hoje, porque faz com que o aporte que hoje do governo federal é só de 10%, possa se estender um aporte maior a 40%, mas tem um grande debate, porque o governo federal tem essa resistência quanto a esse aporte passar para os estados e municípios e propõe uma emenda em que diminui esse aporte, apenas passando de 10% para 15%. Então, uma luta muito grande de todos os trabalhadores da educação, que é responsabilidade de todos nós, não só dos educadores brasileiros, mas de toda a sociedade. Fazer essa luta, ajudar os educadores brasileiros, porque, de certa forma, vai atingir o filho do trabalhador, da trabalhadora e principalmente daqueles que precisam da educação pública no nosso país e no nosso estado e nos nossos municípios. O FNDE faz parte, esse financiamento da educação básica, ele contribui com o pagamento também da rede municipal, da rede estadual dos professores. Existe uma preocupação até mais na frente, futuramente, caso o FNDE não aconteça, não deslanche uma proposta satisfatória, há possibilidade desse valor regredir, por exemplo, o valor conquistado nesse valor salarial? Há uma possibilidade de um retrocesso? É essa a nossa preocupação, de haver esse retrocesso. O FNDE financia também outras políticas, como a merenda escolar, enfim, o material didático. Então, isso é preocupante também, faz parte desse bolo
do investimento da educação pública, e se realmente nós não chegarmos a uma proposta concreta e que possa ser aprovada ainda no ano de 2020, nós teremos um retrocesso considerável, porque não teremos mais o parâmetro que é o que corrige a valorização do trabalhador em educação, que é não ter mais a lei do piso. A lei do piso se extinguir e, principalmente, o investimento que nós precisamos, que é o novo Fundeb e um Fundeb permanente. Professor Raimundo, com relação ainda a essa aprovação ou não na Assembleia Legislativa, foi dito tanto pela base da oposição quanto pela situação governistas que há grandes chances de serem aprovadas, mas as discussões deverão acontecer. A classe, a categoria tem acompanhado, está de próximo, né, nessa conversa com deputados também? É preciso a gente olhar o cenário além do Maranhão. Hoje, não há proposta concreta de ter uma recomposição. O Maranhão está na vanguarda. Se nós formos visitar estados do Sul, do Sudeste, nenhum sinaliza para uma recomposição. E é preciso a gente ter a ótica de que, num momento de difícil crise no nosso país, falta de investimento para a educação básica, de retiradas de direito dos trabalhadores, é preciso a gente avançar, ter a ótica de que nós precisamos ter essa valorização e ao ponto que o Estado propõe e o sindicato que representa uma categoria importante de 50 mil trabalhadores em educação, é preciso a gente ver que existe um bolo e que esse bolo tem que ser fatiado para todos. Não podemos ter uma fatia maior para uns e outros não. É preciso a gente olhar um só, porque um bolo só ali não vai aumentar e que essa fatia, infelizmente, a gente não atinge o ideal. Mas é preciso a gente ter a compreensão e a gente espera que a Assembleia Legislativa, os nobres deputados, possam avaliar isso com carinho, porque é a valorização do trabalhador e a gente aqui no Maranhão desponta aí como o Estado que está propiciando essa valorização dos trabalhadores. É isso que o Ciproecema espera e é isso que a nossa categoria também, na sua maioria, espera. Os insatisfeitos sempre vai ter, mas é preciso também a gente olhar o conjunto, o coletivo. Não podemos olhar de forma individual o problema de um de outro, porque o que importa é a coletividade e é isso que o Ciproecema preza. Professor Raimundo Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, muito obrigado. Nós vamos acompanhar e noticiar caso a proposta venha a ser aprovada na Assembleia. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero que a categoria compreenda e que o governo do Estado também possa sempre estar valorizando os trabalhadores em educação do nosso Estado. Bem, a gente segue no próximo bloco informações sobre uma idosa de 91 anos que morreu depois de ficar impossibilitada de fazer um procedimento de inalação, que a casa da família teve a energia cortada. É um instante só. De volta e em Imperatriz, a família de uma idosa está revoltada. De acordo com a filha, a senhora de 91 anos morreu porque não tinha como fazer um procedimento de inalação, depois que a energia da casa da família foi cortada pela Companhia Energética Equatorial Maranhão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero de parentes para que o procedimento não fosse adotado pelo agente da companhia. O caso está sendo apurado pela polícia. O vídeo mostra o momento em que o técnico corta a energia da casa de uma mulher de 91 anos. Nas imagens é possível ver a senhora numa cadeira de rodas. Segundo o homem que grava toda a cena, a idosa, identificada como Josefa Maria da Conceição, havia acabado de sair do hospital e, como tratamento, precisava da nebulização. Estou com a senhora aqui, ó. Olha aqui, ó. Senhora de 92 anos, doente. Chegamos do hospital nesse instante. Um talão de energia, nós não devemos 3, 4 talões de energia, tem um talão do mês de janeiro e o senhor vai cortar a energia aqui, ó. Muito bem, o consumidor aqui não tem valor. Essa Equatorial está dizendo isso aqui, que nós não temos valor. Para você entender que um talão de energia está deixando uma senhora doente que ainda está com, olha aqui, o acesso na mão, que acabou de chegar.
E o senhor disse que não tem como esperar até amanhã, porque hoje é incapaz de pagar mais. Os familiares da vítima afirmam que tentaram conversar com o técnico, informaram que iria pagar a conta de energia no dia seguinte, mas o corte foi feito. Ontem, por volta do meio-dia, eu saí com a minha mãe para levar para o Socorrão, uma idosa de 91 anos. Aí, quando nós retornamos do hospital, 4 horas da tarde, chegamos aqui, que descemos do carro, tinha um pessoal, o rapaz, quando o meu marido parou o carro, o rapaz parou a moto e desceu, o rapaz da SEMAR, da Equatorial, e foi fazendo uma cobrança do talão referente ao mês de dezembro, né? O qual eu entrei lá dentro, chamei meu esposo pegou o talão e mostrou o talão pago. Só que ele disse, não é esse daí nesse valor, é no valor de 381, no caso, o do mês de janeiro. Sendo que dezembro estava pago e só faltava pagar o mês de janeiro. Sem energia em casa para dar continuidade ao tratamento médico, a idosa acabou morrendo. A fornecedora de energia elétrica lamenta o caso e esclarece que está apurando a situação. Todas as pessoas que têm uma necessidade e usam aparelhos para manutenção da vida, ela precisa ter um laudo médico e um cadastro atualizado junto às concessionárias de energia elétrica. No Maranhão, nós temos mais de 2.000 imóveis que têm esse cadastro para que nós possamos, em situações de falta de energia, fazer um atendimento prioritário. Inclusive, situações como essa, o cliente nem vai para o processo de interrupção por falta de pagamento. Após a repercussão do caso, o técnico foi chamado pela empresa que fornece energia aqui no Maranhão. Ele foi afastado temporariamente das funções e, pelo menos nesta quarta-feira, não trabalhou. A empresa vai ouvir a versão do funcionário para só então tomar as medidas administrativas. Após nós iremos colaborar com os órgãos competentes envolvidos neste caso, né, e as medidas administrativas, considerando a legislação trabalhista, serão adotadas sim. O caso já chegou à Polícia Civil do Maranhão, que vai investigar as causas da morte da idosa. Todos os lados estão sendo ouvidos, todas as hipóteses, para que a gente chegue no final com uma conclusão do que realmente aconteceu. Não vamos antecipar qualquer um dos fatos sem ter certeza de um laudo técnico. De acordo com a Promotoria de Justiça da pessoa idosa, caso o laudo médico comprove que o estado de saúde da idosa tenha sido agravado pela falta de energia, a Equatorial Maranhão, empresa responsável pelo fornecimento, pode ser responsabilizada criminalmente. Olha, aí no Jaracati, motoristas utilizam a praça do bairro como uma alternativa para trafegar pela região. Aquele local virou ponto de desvio da buraqueira e lama que toma conta de algumas ruas. Se as ruas estão alagadas e cheias de buraco, a motorista passa com o carro pela praça mesmo. E esta prática está cada vez mais comum nesta região do Jaracati. As calçadas também viram ruas improvisadas. Alguns moradores tentam impedir esse trânsito alternativo com pedras nas calçadas. Para os motoristas, a justificativa é o estado das ruas. Tem a praça e tem as casas, né? Aí a maioria aqui, o carro passa por cima da calçada dos pessoal aqui, aí eles não gostam, ou por cima da praça, aí pode pegar uma criança. Quem mora nessa região há mais de 20 anos conta que os moradores já não têm esperança de melhorias. Além da falta de infraestrutura, a lama e a água, que ameaça invadir as casas cada vez que chove, agora as crianças não podem também brincar na praça. Casa aqui fica tudo cheio de água, isso daí, né? Meus netos eu não deixo sair, entendeu? Eles saem assim, assim que tá, ó, como tá aquela lagoa ali, nas casas tudinho. Isso aqui tudinho, entendeu? Isso aqui nós estamos praticamente na beirada da Lagoa da Jance. Eu acho que não, a Lagoa da Jance não está desse jeito. No próximo bloco, a gente fala sobre o perfil do turista aqui na nossa capital. Esse é o assunto depois do intervalo, mas antes, fique com a Tábua de Marés para essa quinta-feira. Para esta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a Tábua de Marés começa com a Pré-Mar, marcando 4,8 metros às 5 horas e 36 minutos. Às 11 horas e 52 minutos, a Baixa Mar com 1,3 metros. E, por fim,
às 5 horas e 53 minutos, nova pré-mar, marcando 5,3 metros. Um levantamento feito aqui em São Luís traçou o perfil do turista que visita a nossa capital. A maioria quase absoluta é de brasileiros de outros estados, mas também é possível conversar com turistas estrangeiros quando se vai fazer uma visita no nosso centro histórico, principal cartão postal da São Luís. Os paralelepípedos históricos por onde a cada ano passam mais visitantes. A variedade dos azulejos centenários que hoje servem de cenário para inúmeras fotos. Um centro histórico que abriga, além da história, lojas, museus, bares e restaurantes para receber um público variado. Tão variado que, segundo a última pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo, recebeu visitantes de vários lugares do mundo. Do total, 82% que passaram pelo estado eram nacionais e 18% vieram do exterior, a maioria da França e da Argentina. Pessoas como o senhor Antônio e a Angelina. O casal chileno veio conhecer a cidade. Eles estão fazendo um tour pelo Nordeste brasileiro. Encontramos eles na Rua Portugal, o primeiro passeio que fizeram após chegar em São Luís. Muy bonito São Luís, bueno, como toda a cidade do norte de Brasil, que já lo conhecemos em grande parte. Grande parte conhecemos o Brasil. Nós conseguimos mapear a principal procura dos visitantes. Eles chegam procurando por mapas e folders para ter material informativo em busca dos principais pontos turísticos e os roteiros já consolidados no mercado, tanto na capital como nos municípios de Alcântara, São José de Ribamar e Raposa. Os dados foram compilados entre janeiro e dezembro de 2019 dentro dos centros de atendimento ao turista, por onde passaram cerca de 30 mil pessoas, número bastante expressivo se comparado aos anos anteriores. O perfil do turista no Polo São Luís é aquele que visita também a região metropolitana e procura conhecer roteiros já consolidados no setor. Os períodos festivos, como Carnaval e São João, e as férias tradicionais no Brasil e Europa, nos meses de janeiro, julho e agosto, foram os mais movimentados do ano, trazendo a maioria dos visitantes, cerca de 72%, em grupos de família ou amigos com até 3 pessoas. Em relação à estadia, 47% dos entrevistados ficaram em hotéis da região e 15% se hospedou em pousadas. 17% ficou na casa de familiares ou amigos. 92% dos visitantes viajaram a lazer e 5% a negócios, onde 36% dos turistas ficaram até 3 dias no Polo São Luís, enquanto 25% estendeu a sua viagem por até 1 semana. Dentro dos centros de atendimento ao turista existe um questionário e o visitante ele é convidado a prestar algumas informações. Ao longo de 2019 foram atendidas quase 30 mil pessoas. Aí nós conseguimos realizar em torno de 10 mil questionários. Dentro dele foi aplicado um padrão e nós retiramos uma amostra de mais de 30 mil, mais de 3 mil, para poder conseguir fazer o apanhado geral do perfil. A nossa edição de hoje fica por aqui. Uma ótima noite. Fique ligado na nossa programação aqui da TV Guará. Amanhã a gente está de volta às 18h30. Uma boa noite.